Olá, começa agora o bate-papo com o produtor. E o tema de hoje é o que pode e o que não pode na caça, dos javalis. E para falar desse assunto, a gente convidou o Major Torres, mais uma vez aqui, da Polícia Militar Ambiental. Major, começo perguntando, para o senhor o que é permitido, nessa lei da caça dos javalis, tendo em vista aí, que tá ocorrendo aí todo um debate novamente no Brasil em relação a essa legislação, depois que o Fórum, de Defesa Animal entrou com uma representação no STF questionando a caça dos javalis. Afinal, o que pode e o que não pode? A caça é permitida no Brasil? Muito bom dia para você. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Para nós é uma honra estar sendo convidado a participar do programa novamente e tentar trazer um pouco de luz nessa situação. A Polícia Militar Ambiental, ela sempre trabalha com aquilo que já tem expresso na legislação vigente. E hoje a gente segue as autorizações e a legislação federal. E quanto a essa questão da caça, que é chamada de caça, que na verdade é o manejo dos javalis, falando tecnicamente, a gente segue a Instrução Normativa 03 de 2013. Então, quem se interessar ou quiser fazer esse abate, a primeira coisa que tem que estar fazendo é olhar essa instrução normativa e ali vai estar todas as nuances, os detalhes, Mas de antemão a gente fala que o quê? Existe a possibilidade de fazer o manejo dessa espécie, uma vez que o IBAMA elencou ela como uma espécie fora da nossa natureza, exótica, invasora e que está causando com muita gravidade problemas, tanto a fauna quanto a flora do nosso país. Então ela colocou essa espécie na possibilidade de fazer o manejo, o abate. Aqui, principalmente na nossa região, aqui sul do estado, ele tem realmente sofrido muito com esses ataques de javalis, principalmente nas lavouras. A gente vê prejuízos aí enormes, até outros animais têm sido aí vítimas dos ataques dos javalis. E aí, como que o produtor rural ele age nesse sentido de forma legal? Ele pode pedir essa orientação para a Polícia Militar Ambiental? E qual é a orientação que os policiais passam para o produtor? Ele pode, por conta própria, fazer esse manejo? Pode, Valéria, é assim. A pessoa que ela passa por um problema desse, ela tem duas opções, Tanto ela mesma pode se habilitar a fazer esse manejo, Então, ou ela pode também estar convidando, estar chamando alguém que já está habilitado, Para a pessoa, chamado caçador aí por causa do certificado, A pessoa, assim normalmente se chama, E para estar fazendo esse abate, a pessoa vai ter que percorrer uma série de regulamentações, inscrições, certificados, Ela, antes de mais nada, ela vai precisar, para esse caso, ela vai ter que fazer um cadastro no site do IBAMA, junto ao IBAMA, de atividade potencialmente poluidora. Então, a Polícia Militar Ambiental, quando fiscaliza essa atividade nas unidades rurais, a gente vai procurar o que a pessoa vai ter que ter em mãos e vai ter que ter feito isso. Vai ter que ter feito esse cadastro de atividade potencialmente poluidora. Ela vai ter que também estar semestralmente, Ela vai pegar também no site do IBAMA e vai lá colocar a sua guiazinha, vai pedir autorização para manejo de fauna invasora. No site do IBAMA, vale por 6 meses. Vai ter que estar em mãos essa autorização, lá no lugar que ele estiver, no meio da caçada dele, Claro que para ele portar a arma e ser alguém habilitado a usar a arma, ele vai ter que ter percorrido antes o quê? Ter feito aí o famigerado CAC, O seu CR, o seu certificado de registro. Então, é feito esse procedimento junto à PF ou Exército, E ele vai tirar o seu CR relacionado a caçador, Porque lá no CAC é colecionador, atirador desportivo ou caçador. É de caçador. Nossa. Então, aquela questão, não, mas eu tirei lá para tiro desportivo e eu vou caçar. Não pode, tem que ser específico, Até porque das 3 funções, cada um autoriza um tipo de uso do armamento, um tipo de manuseio, o lugar que vai estar acondicionado e lá a legislação vai estar tratando certinho disso. Também vamos verificar o CRAF, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, porque assim, cada pessoa tem o seu armamento. Então, por exemplo, o seu armamento eu não posso usar. O meu armamento
ele está registrado em meu nome, eu posso usar, não posso te emprestar. E aí, como é que faz? Pode vender essa carne? Pode transportar essa carne? Como é feito esse transporte de forma legal, Major? Maravilha, Valéria. É assim, ó, antes de mais nada, a responsabilidade desse desprender depois desse material, né, a carcaça do animal, quem tem a responsabilidade de dar destinação é aquele manejador, o caçador. Então, ele abateu, ele que tem que manejar a carcaça do animal. Então, partindo daí, a gente vê o quê? Que se você quer transportar a carne, trazer para casa alguma coisa, você tem que estar, previamente, você tem que ir ao Iagro e pegar fazer um cadastrozinho ali com eles e pegar alguns tiques, igual coloca em boi. Colocar, então, sempre que você vai transportar a carcaça, a gente encontra um caçador saindo, né, de uma unidade rural com a carcaça de 1, 2 javalis. Cada carcaça daquela tem que estar clipada, tem que estar com um chipzinho ali do Iagro. Então, antes de ir para a caça, a pessoa já o caçador já vai com a licença autorizando esse transporte. Também, se ele Helena, não tiver essa licença, ele também está sujeito a penalidades. Se ele não tiver a licença, ele é obrigado a enterrar no local. Entendeu? Agora, se ele quiser transportar a carne, então assim, em cunho geral, quem fez o manejo tem que dar destinação à carcaça, não pode largar lá, tá? Então assim, ou ele enterra no local, agora se ele quiser transportar, aí ele vai seguir aquelas regras que dentro do estado é o Iagro que faz isso, assim como gado, qualquer outro animal, o Iagro que vai fazer essa legislação e vai dar também os tiques ali, né? E os chipzinhos. Então, vai seguir a regra do Iagro. Se quiser levar para fora do estado, pode, só que aí tem que seguir a regra e pegar esse material junto ao mapa. Então você vai lá, conversa com o mapa antes, aí você pega o material para estar condicionando, né? Uma característica assim, como que carrega o animal, tá? Você vai fazer tudo isso, vai se informar. Quem já vai fazer um processo desse já viu que é um monte de certificado e conhecimentos, né? É muita coisa. Exato. Então, assim, já não é... A pessoa não vai leiga para uma situação dessa. Precisa estudar, porque tudo isso, qualquer infração, dá multa e é crime. Multa e crime, porque qualquer coisa errada é muito séria. Por exemplo, vai levar a carcaça do javali embora. Ela tem que estar íntegra. Ela tem que estar inteira, somente eviscerada. Só pode tirar as vísceras para não estragar a carne, né? Mas assim, não pode carnear o animal. Para fazer o transporte, tem que transportar ele inteiro. Perfeito. Para a gente saber que é um javali. Porque se corta, então tem gente que faz o quê? Corta o animal para enganar a fiscalização. Sim. Então, se tiver cortado, é crime. Também é infração. E vender? Devem também existir regras sanitárias. Existe. Major, deve ter também. Então, pode vender essa carne? Não pode. Essa carne não pode vender. Ela tem a destinação do quê? É essa, né? Ou enterra, ou se você quiser levar para consumo, mas aí você tem que levar até com lacre do Iagro, porque é uma coisa muito séria, é uma espécie invasora. Então, ela não é passivo de comércio ou nada do gênero. Se você quiser levar para você, você tem que colocar o lacre do Iagro e levar, porque a responsabilidade é toda sua daquilo. Agora, e não pode levar vivo também. Eita! É morto e eviscerado, sem víscera. Muitas regras, né, Major? Agora, outra questão também que gera algumas dúvidas é que uma das formas de abater, né, os javalis, os caçadores utilizam cães. Existem regras específicas também para a utilização desses cães sem causar aí, de repente, os maus tratos aos animais? Essa é justamente a principal preocupação, né, dos maus tratos lá. Já vamos chegar nisso. Mas assim, existe a possibilidade de caçar com cães? Sim. O que precisa cumprir para o uso dos cães? Cada cão tem que estar com um colete com a identificação do proprietário, do manejador, né? Para não ter aquela de que esse cachorro não é meu, né? Assim como na pesca, em outras práticas, tudo o material que você vai usar, porque acaba que o cão nesse ambiente aí, ele é como se fosse uma arma de caça também. A arma tem que estar registrado o nome do caçador, né? Do manejador, o animal também. Tem que ser daquela pessoa que tem a responsabilidade sobre o animal. Então, cada cachorro identificado, um coletezinho de quem é o dono. Aí as regras, para não cair no maus tratos, né? O animal tem que estar em boas condições, tem que ter um atestado válido por 6 meses ali de um veterinário falando que está em boa condição de saúde e vacinado.
por causa de uma distribuição de doença e tantas coisas mais, né? Lógico. Então, o cachorro tem que estar vacinado, carteirinha semestral de boa saúde por médico veterinário e identificado com colete. Não pode deixar sem alimentar o animal. Tem que ter água disponível, não pode deixar em condição de maus tratos, porque a pena de maus tratos, ainda mais com cachorro e gato, aumentou, né? 2 a 5 anos de reclusão, sem falar das multas nossas que a gente aplica lá, que é relacionadas ao crimes ambientais, né? Multas. E falando um pouquinho dessa questão das penalidades, né? Quais são aí as principais penalidades para o caçador que estiver aí sem licença ou atuando de forma ilegal e for aí flagrado pela PMA? Então, a pessoa que mesmo que tenha certificado da arma, o CRAF, o seu CR, e não tiver alguma dessas condicionantes, ela vai estar infringindo, né, administrativamente e criminalmente. Então, a pessoa vai ser encerrada ali no momento da abordagem, vai ver que não tem, vai ser conduzido e vai ser tomada as medidas administrativas, né? Vão multas. Por exemplo, o abate irregular da fauna é um artigo, vai pegar algumas multas lá de 500, 700 até 2.000 por unidade. E se for o cachorro com uso, daí já entra no maus tratos, mas na parte do meio ambiente também vai lá, de 500, 700 a 5.000 por cachorro. Então, tudo tem a sua... São várias nuances, né? São pesadas, né? São, sempre de partida, né? E essa questão da multa, quando se trata dos maus tratos, a multa ainda é a mais leve, né? Porque a pena agora é reclusão, é cadeia, 2 a 5 anos. Então, não dá aquela assinatura aí e vai embora, não. Agora é maus tratos com cães e gatos, é bem grave. Major, quero agradecer mais uma vez, né, sua presença aqui no nosso bate-papo com o produtor, sempre muito produtiva, muito informativa, né? Agradecer a PMA por mais uma vez estar aqui com a gente. E para encerrar, qual a orientação, né, que o senhor passa para os caçadores, né, de javalis que querem atuar de forma legal, né, e que têm alguma dúvida? Podem procurar a PMA? Qual seria o canal aí de comunicação para que eles possam atuar certinho dentro das normas? Claro, Valéria. É assim, é interesse do Estado que haja esse abate, tá? Então a gente fala de multa, de pena e tudo, né? Falando, mas assim, é interesse do Estado que haja esse controle, porque esse animal, essa espécie, ela está agredindo tanto a fauna quanto a flora. Então, assim, ela está depredando não só a propriedade rural e os plantios, ela depreda a natureza também, ela dá escassez em fonte de alimentos de outras espécies, ela atropela outras espécies mais fracas, porque ela é muito forte. Quem caça ou quem tem a sua unidade rural aí sabe que o javali é extremamente resistente. E aqui no nosso estado ele não tem uma cadeia alimentar, ele não tem ali um agressor, uma outra espécie que está controlando. Então a gente precisa controlar mesmo, de fato precisa. Então, não tem um predador natural para ele, tá? É muito forte, anda em bando, até a onça tem dificuldade. Então, são grandes, né? Eles são enormes, né? Sim. Então são mais pesados que muitas onças, no caso. Então até a onça, que é o nosso animal que faz o controle de muitas outras espécies, nesse caso tem dificuldade, porque anda em bando. Aqui na nossa região a gente vê, né? De 150 quilos, 200 quilos, são animais assim que realmente absurdos de grandes. E a estrutura óssea deles, corporal, o couro muito grosso, então nem é todo o armamento que abate. Então tem histórias aí, o pessoal aí o pessoal do agro vai saber de cada história cabulosa aí, que tiro, às vezes de fuzil, não mata um bicho desse, depende do lugar. É assombroso. Então, precisa haver o controle? Claro que sim, precisa haver, né? O ideal é quem tem essa questão, essa necessidade, ver ou quer fazer isso, mesmo você falou mesmo que está querendo virar agora caçador. Então quem quiser... mas não tem coragem de matar a barata, Major. Então, Valéria, o ideal é a pessoa começar os seus estudos pela Instrução Normativa do IBAMA 03 de 2013, que trata toda essa situação, todas as condicionantes, e aí depois ir fazendo o seu cadastro, tira o seu CR, tira o seu certificado, o CRAF, depois regulariza a sua área, fazendo tudo certinho, que aí pode fazer essa... E além de que, né? Você andar por aí com a arma, muitas vezes uma arma longa, é perigoso. É ideal que você tenha um conhecimento para você não incorrer numa coisa que vai se arrepender depois, né? Sim. Então, todas essas regulamentações, essa burocracia, né? Ela não é demasiada, ela é necessária, porque ela
é uma grande responsabilidade estar andando com a arma por aí, né? Então, todo mundo já ouviu falar de algum caso também, uma fatalidade. Então, esse tipo de conhecimento vai dirimir os riscos. E quem quiser saber um pouco disso ou receber uma orientação da gente, pode ir às nossas unidades da Polícia Militar Ambiental. A gente tem a maior satisfação em estar orientando, que faz parte da nossa rotina. Sim. O nosso maior prazer é quando a gente pode orientar, instruir e estar encaminhando da maneira correta, né? É melhor então prevenir, né? Claro. Do que levar uma multa aí gigantesca, né? A gente vê que não são brandas, são multas até consideráveis, né? Não vale a pena, né, atuar de forma ilegal. Major, mais uma vez agradeço sua presença aqui. Eu tenho certeza que esse assunto vai render ainda muitos outros bate-papos e já está convidado aqui, né, para a gente vir falar desse assunto novamente, porque eu tenho certeza que tem muita coisa ainda a ser abordada. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Estamos à disposição. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!